Isaías 62, versículo 6, coloca aí. Olha o mandato para você aqui agora. Meu Deus do céu, esse é o poder dos profetas, esse é o poder dos santos, esse é o poder que vence o inferno. Essa posição que nós temos que ter, olha aí. Ó Jerusalém, sobre os teus muros pus guardas, que todo o dia e toda a noite não se calarão. Ó vós que fazeis menções do Senhor, não haja silêncio em vós, nem esteja em silêncio, até que confirme, até que ele ponha Jerusalém para o louvor da terra. Eita glória a Jesus, aleluia. Fala, não vou calar meus lábios, eu não vou parar de orar. O inimigo quer que eu pare de orar, mas eu não vou dar brecha para o inimigo, não vou deixar ele satisfazer o desejo dele em mim. O diabo sabe que o menor dos crentes que estão aqui dentro, o mais fraco, o mais pecador, o mais falho, quando dobra o joelho na terra, o Altíssimo se levanta a teu favor. Ele sabe disso, ele sabe o poder da oração, ele sabe o poder da oração. Jesus, ele se comprometeu todo o ministério dele com a oração. Todo chamado, todo o ministério terreno de Jesus foi pautado sobre a oração. Ele diz, tudo que pedis em meu nome, isso farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedires alguma coisa em meu nome, eu o farei. E novamente, se permaneceres em mim, e as minhas palavras permaneceres em vós, pedireis o que quiseres, e vos será feito. Fala, feito, está feito. Fala, se eu pedir segundo a vontade de Deus, está feito. Fala, eu preciso pedir e permanecer e receber. Às vezes você pede, Deus está ouvindo, Deus começa a vir, o anjo está chegando, Imagine se Daniel saísse da oração. Desde o primeiro dia a oração dele foi atendida. O arcanjo Gabriel desceu para dar resposta para ele, mas o príncipe da Pérsia impediu ele. Imagine se Daniel levantasse o joelho dele do chão, se ele parasse de jejuar e orar. 21 dias pelejando em oração, até ter uma resposta do céu. Oração é uma peleja. Não levante do joelho do chão, não pare de orar, não pare de ter propósito na tua oração, até que a resposta chegue na sua vida. Os demônios aí tentam resistir às orações dos santos. Tentou resistir, Satanás tentou resistir o príncipe da Pérsia à oração de Daniel. Mas Deus manda um outro arcanjo para entrar na guerra. Quando a coisa começa a ficar difícil para você em oração, Deus vai levantar intercessores. Faça aliança com os homens em oração. Tenha parceiros de oração. Ande com pessoas de oração. Se junte e fique perto dos santos, que você vai se tornar santo. Aleluia. Deus quer enviar novos anjos na sua vida. Quando nós entramos em concordância com os homens santos na terra em oração, os anjos desses homens lutam pelo nosso favor. Aleluia, maracaia, caracassuto, coranda, macapelixitequeia. Esse mistério da oração vai ser revelado no íntimo do nosso coração. Eu creio que você vai ser apaixonado por Jesus Cristo. Eu creio que nós seremos apaixonados por Ele, e nós vamos se render a Ele, o amado da nossa alma, e vamos mergulhar na oração, irmãos. Quanto tempo você está perdendo a sua vida sem orar? A palavra de Deus opera sobre as demandas da oração. Deus age e trabalha a favor do povo que ora. E o seu povo avança na terra por meio de oração. Fala, eu não tenho um avanço verdadeiro se não for por meio da oração. A oração será a única e exclusiva para triunfo do evangelho nos finais dos tempos. Não haverá outra coisa que fará o evangelho vencer nessa terra no seu poder da oração. Fala, poder da oração. Ela se submete aos mandamentos. Ela faz o homem se submeter aos mandamentos. Ela coloca o homem na condição adequada para receber o Espírito de Deus. Ela honra o Pai. Ela glorifica o Filho Salvador. Ela é a única que pode estabelecer o homem nos desígnios eternos para o cumprimento de todo bom propósito de Deus para nossas vidas. Da glória a Jesus Cristo. Acho que tá bom. Tá bom para você, não? Você não vai ter desculpa pro seu pecado, não, hein? Você pode ser muito bom, muito inteligente, muito capaz, fazer tudo muito organizadinho. Isso não bloqueia o diabo. Isso não impede Satanás de agir na vida de uma pessoa.
A única coisa que impede o diabo de agir na vida de um crente e de qualquer pessoa no mundo é o poder da oração. Só a oração nos livra do maligno. Jesus fez uma oração para nos livrar do maligno. Ele nos ensinou no Pai Nosso, no final dessa oração: livra-nos da tentação, livra-nos do maligno, pois teu reino, o poder e a glória. Você vai ter que escolher um dia na sua vida em ser um cristão completo, um cristão para Cristo, não um cristão para você. Você vai ser para Ele. Porque nós somos muito de nós mesmos e estamos tropeçando em tantos dilemas e pecados que já era para você ter vencido desde a sua conversão. Quantas coisas já era para você ter vencido, mas porque você não entendeu o poder e o ministério da oração, não foi disciplinado, não foi doutrinado, não foi quebrantado pela oração, não foi subordinado à oração, por isso que você peca, por isso que você erra, por isso que as coisas tardam na tua vida. Quando o homem tarda em orar, as promessas de Deus tardam em chegar. Ore, 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 não pare. Ore quanto você puder no dia, mas ore. Se esforcem no dever da oração. Se esforcem no dever da oração. É o poder da oração que vai nos livrar das grandes tentações dos últimos dias. É pelo poder da oração que nós vamos ter colheita de alma nessa terra. É pelo poder da oração que vamos ganhar milhões de almas para Jesus. É pelo poder da oração que Deus chama à existência as coisas que não são como se já fossem. Chama a existência a tua salvação da tua família na oração. Chama a existência a tua prosperidade na oração. Chama a existência a tua libertação na oração. Chama a existência o teu chamado na oração da glória. Fala, eu vou orar, eu vou orar. Fala, eu vou orar, eu vou orar. Eu vou ler o que eu escrevi para vocês. Nenhum crente será capaz de colocar Jesus no trono da sua vida, se não for por meio de oração. Sem oração, o testemunho de Cristo é enfraquecido. Deus não pode entronizar como soberano, e nem pode revelar os seus atos poderosos na igreja e na vida dos cristãos, se não formos subordinados à oração. A oração é fundamental para garantir que a obra do Evangelho seja cumprida. Ela coloca a obra dos homens na mão de Deus e torna como obra de Deus, e não mais dos homens. Líderes que não oram estão sabotando a obra de Cristo, usurpando o lugar do Espírito Santo, suspendendo a regeneração das almas iludidas, tanto de si mesmo como dos seus próprios seguidores. Fala, ai. Fala, ai dos líderes que não oram. Fala, ai dos crentes que não oram. Quando o ministério não ora, ele sabota a obra do Evangelho. Usurpa o lugar do Espírito Santo. Suspende a operação sobrenatural do Divino e Santo de regenerar e transformar as pessoas na terra. Sabe por que muitos líderes não querem mais orar? Querem trazer show para iludir as pessoas, fazer a mente das pessoas ficar cheia de musicalização na sua cabeça, ficar 2 horas, em culto e coisas e vazios no espírito. Iludido nas suas mentes, achando que tudo que parece que é bom é de Deus. Irmão, nem tudo que é bom é de Deus, irmão. Na verdade, quase tudo que é bom para o homem não é de Deus, irmãos. Sabe por que não querem? Porque a oração demanda tempo, demanda sacrifício, demanda querer uma vida santa, vai te trazer para a simplicidade, vai queimar a ganância da tua carne, não vai deixar o homem fazer a sua própria vontade, e ganancioso não quer saber de oração. Os gananciosos só querem saber de muita musicalização, muito dinheiro na tua igreja, mas cadê o povo de joelho, irmãos? Igrejas que não pregam o santo evangelho, que não ensinam os cristãos a orar, são igrejas profanas. Igrejas que estão pregando um evangelho maldito, que não pode salvar ninguém, que não é o de Cristo. Todo o evangelho, toda a Bíblia foi fundamentada na oração. Todos os grandes atos poderosos de Deus na terra foram estabelecidos por meio da oração de homens santos que se alinharam e se comprometeram a ter uma aliança com Ele em oração. Os maiores atos de transformação de Deus na tua vida, de libertação da tua vida, vai ser quando você decidir ser um cristão completo na presença de Deus, se entregando à oração. Irmãos, não adianta fugir dessa verdade, que ninguém vai escapar dessa verdade. Graças ao nosso bom mestre, que ele deu a lei da oração, os mandamentos da oração. Graças a Deus.
Tu imagine se ele não mostrasse o exemplo de oração e não desse o desígnio da oração para a igreja. O que seria o evangelho hoje? Se está desse jeito, imagine o que seria do evangelho hoje. Nem existiria, irmão. O evangelho nem existiria. A obra teria acabado lá já desde o início. Mas a obra continuou. Porque teve 120 pessoas que perseveraram profundamente na oração. Havia mais de 500 irmãos no dia de Pentecoste, mas somente 120 perseveraram na oração unanimemente. Oravam até que a promessa descesse sobre eles. Infelizmente, a oração, por máximo que ela seja para todos os santos, poucos entram pela porta da revelação da oração. Nós precisamos de vasos de oração nesse lugar. Deus marcou o início do meu chamado, da minha vida com oração. Deus me colocou numa igreja onde tinha mulheres que oravam muito. Deus me deu uma mãe que orava muito dentro de casa. Eu aprendi oração desde criança, irmãos. Desde criança. Quando nós somos desprovidos do poder do Espírito Santo, a oração é uma coisa chata. A oração, irmão, é a maior alegria, a maior dinâmica que existe do mundo espiritual, é a oração. A oração que te coloca você nas aventuras celestiais. É a oração que te coloca você para conhecer os anjos. É a oração que te coloca você para ouvir a voz do Altíssimo. É pelo meio da oração que Deus te arrebata. É pela oração que Ele se revela ao homem na terra. Aleluia! Aleluia! Tu quer mais de Deus na tua vida? Se entregue mais à oração. Obedeça o mandamento da oração. Se submeta ao ministério da oração. Se curve ao desígnio completo da oração na sua vida. Aleluia. Alamanto coroswandere mahapa krishitere malidi elefao shikala mandere baroka talamadudi dikaya epapuriza makalata kapakurusite kemeneka para kudere mahambarakarashia orokotoko pokorositere bakapa kapakaya rapakato pokosindere mandara bakaparagashaya darakataya. Você tem que aprender a liberar esse espírito de oração na tua vida. Fala, eu serei cheio do espírito de oração quando o meu coração decidir isso. A oração, ela vai vir quando você determinar, quando você desejar ela. Quando eu oro, eu falo, Senhor, envia teu anjo para me ajudar a orar. Quando eu estou cansado, quando meu corpo não corresponde à oração porque está cansado, eu peço o anjo da oração para vir. O meu anjo para vir a mim. E a unção dele me levanta do meu corpo do chão e me faz orar quando eu não tenho força física. Mas por seu anjo vir ao seu favor, você tem que ter uma aliança. Anjos operam, anjos se manifestam e prosperam os homens na terra que são fiéis à oração, que estabeleceram uma aliança das suas vidas para com Deus. Quem está comigo, dá glória a Jesus Cristo. Os homens só são capazes de fazer aliança com Deus se for por meio da oração. Não existe aliança no reino se não houver um tratado de oração. Somente por meio dela que podemos fixar nossos olhos continuamente no Senhor, pensar nas coisas que são do alto e não mais do baixo. Garante que dependemos implicitamente da oração para que a casa de Deus seja governada pela sua presença. Escute isso aqui agora. Nossa fonte de inspiração deve nascer, viver através da oração. Todo ministério, todo cristão, todo movimento que os homens possam criar para Deus deve ser nascido na oração. Quando nos unimos a Deus através da aliança de oração, o Senhor assume as nossas causas como suas, toma o nosso ministério como seu, revela o seu poder e a sua glória através dos vasos de oração. Assim, o impossível se tornará possível, o mar vermelho se abrirá para que possamos cumprir o ide às nações, e ele dirá, peçam-me e eu te darei as nações como herança. Ele pode modelar o seu futuro por meio da oração. Podemos ver antecipadamente as grandes promessas pela fé na oração. E aquilo que não chegou ao coração do homem são as coisas que você já pode ver pelo poder da oração na tua vida. Foi isso que me trouxe até aqui, é isso que vai me levar até o meu fim do meu desígnio. Foi porque eu vi, eu tive uma visão porque eu orava. E quando eu orava eu tinha visões, eu tinha desejos, eu vi o meu futuro. Com meus 18 anos de idade, eu fazia 40 dias de campanha no monte sozinho, irmãos.
E é de manhã no monte, ou é de tarde no monte, ou é de noite no monte, irmão. 18 anos de idade. Um jovem compromissado com Deus. E você adulto. E você jovem. Qual é a sua desculpa? Você que tem essa consciência de tudo que Deus já revelou, já deu para vocês aqui. Será que não está na hora de nós arregaçarmos nossas mangas da preguiça e se submeter ao poder da oração? Ao trabalho da oração? Vamos trabalhar para a oração ou não vamos? Tu vai ser um trabalhador da oração ou não vai? Então se prepara que a tua vida vai ser recheada de poder, milagre e salvação na tua casa. Você vai ver Deus agindo através de você, por você. Ei, glória! Aleluia! Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Vamos colocar Deus em ação? Quer colocar Deus em ação agora? Quer ou não quer? Começa a orar agora. Você não ora em línguas ainda? Fala, Deus, tenha misericórdia, tenha misericórdia. É só abrir a boca, abre a boca. Ele diz, abre a tua boca, eu te encherei. Pede-me, eu te darei. Clama-me, eu te responderei. Deus está agindo agora. Deus está agindo agora. Deus está agindo a teu favor agora. Continua orando, não pare, não pare, não pare de orar. Não pare. 1 Coríntios 2:9, continua orando. Mas como está escrito, as coisas que os olhos não viu, que o ouvido não ouviu, que não subiram ao coração do homem, são as coisas que Deus preparou para os que o amam. Quem são aqueles que amam a Deus, senão aqueles que buscam a face do Deus de Jacó, a face do Deus de Abraão, o Deus de Daniel, de Moisés, de Elias, de Ezequiel, de Jeremias, o Deus dos profetas, o Deus de Pai de nosso Senhor Jesus. Ele é encontrado por aqueles que oram. Vença na tua mente que é a fraqueza da tua carne, que você não vai conseguir orar. Determine no teu coração, carne maldita, pensamento maldito, eu não te aceito mais na minha vida. Eu vou orar 1 hora por dia, vou passar para 2 horas, vou passar para 3 horas. Eu vou orar até ter uma vida de oração, um estilo de oração na minha vida. E a minha vida será uma oração. A minha vida se tornará uma oração. Você será a resposta de Deus para as nações. Você será a resposta de Deus para a tua família. Você será a resposta de Deus para a igreja falida. Você será a resposta de Deus para a humanidade. Se torne a oração respondida do Altíssimo nessa terra. Ele fala para Isaías: a quem enviarei eu? A quem irá por nós? Isaías diz: eis-me aqui. Diga ao Senhor hoje: eis-me aqui, Senhor. Eu vou orar mais, Senhor. Você pode observar que toda vez que nós se afastamos da oração, começa a pecar, começa a ficar fraco. O diabo começa a colocar coisas medíocres na tua vida, começa a te distrair com coisas pequenas e medíocres. Faz o homem tropeçar no seu próprio dedinho. A oração, ela abre o teu discernimento de espírito. Ela faz você discernir tanto a si mesmo, como o mundo, como o movimento das trevas. A oração faz você ficar no discernimento de Deus, no centro da vontade de Deus. A oração vai te converter, vai te tornar uma pessoa poderosa. Que maravilha, que esplêndido é o poder da oração. Chama as coisas que não existem como se existissem. Podemos ver previamente, com total convicção, as coisas que Deus tem reservado para o seu povo. A oração te coloca nessa posição de fé, pela qual chamamos a existência o nosso próprio desígnio diante do Altíssimo. É impossível você ter uma vida de oração e não viver o pleno desígnio que Deus tem para a tua vida. Fala, vou ter que batalhar. Fala, eu vou entrar na peleja com Deus, até eu vencer minha carne e me assentar com Cristo. A Bíblia diz em Efésios capítulo 2, que Deus, versículo 6, Deus nos ressuscitou pela fé. Pela fé, Ele nos ressuscitou juntamente com Cristo e nos entronizou nos lugares altos, à destra do trono do Altíssimo em Cristo Jesus. Entronize teu espírito lá. Permita teu espírito ficar lá. Não deixa seu espírito, não. Não deixa seu espírito bloqueado por causa da sua vontade carnal, não. Deixa teu espírito livre para o Senhor. Permita teu espírito estar sentado com o Altíssimo, crente. Deixa teu espírito se mover. Como eu posso ter o meu homem interior liberado? A força do espírito interior é quando eu permito o meu espírito falar. É quando eu permito o meu espírito ter comunhão com Deus. É quando eu permito o meu espírito profetizar. Eu permito o meu espírito de entrar na unção dele, de se apossar das suas armaduras. É pelo meio da oração.
Fala, eu vou orar, eu vou orar. Fala, eu vou orar, eu vou orar. Oh, e ela mansuri delém de condena massúria. A oração é uma disciplina que ela vai disciplinar seus joelhinhos no chão. Ela vai disciplinar o seu coraçãozinho diante da presença do papai. A oração vai, a sua tutora. Ela vai disciplinar vocês. É trabalhando na oração que tu aprende a se subordinar a ela. Como é que eu aprendo a orar após? É orando. Como é que eu aprendo a passar tempo com Deus? É passando tempo com Deus. É se entregando 10, 20, meia hora, 1 hora e meia, 2 horas. É orando de manhã, orando de tarde, orando de noite. Ei, ore, 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 igreja. Daniel orava 3 vezes ao dia. Davi orava 10 vezes ao dia. Paulo não parava de orar em todo o tempo. Paulo, um dos maiores mestres da oração, escreveu 75% do Novo Testamento. E o que esse homem mais falou foi, sabe o quê? Oração. Teu momento maior e mais precioso ministério é quando nós dobramos o joelho aqui, irmão. É isso que joga a nossa carne no chão, nos prepara para uma habitação poderosa do Espírito Santo na nossa vida. Mas estamos tão distraídos com as nossas vontades, a nossa casa, isso aqui. Irmão, eu tenho casa, eu tenho filho, eu tenho tudo que você também tem, cara. Eu tenho os mesmos problemas da vida que qualquer ser humano tem. Mas eu decidi, falei, eu tenho que decidir. Eu vou ser servo da oração. Faz assim com seu braço assim, ó. Fala assim, oração. Coloca os seus grilhões em mim. Me prenda a ti. Não deixe eu fugir. Fala assim, Senhor Jesus, por favor, me ajude a orar. Quando eu não tiver força, eu não posso sair da oração. Eu não vou desistir de ti, Senhor. Eu não posso desistir da tua presença. Eu não posso desistir da minha salvação. Quando o homem ele desiste de orar, ele desiste da própria comunhão com Deus. Quando o homem decide deixar a oração de lado, ele decidiu não ter mais comunhão com Deus, ele decidiu deixar Deus de lado. Nós colocamos Deus de lado quando nós somos omissos da oração, irmãos. Escuta isso aqui que eu escrevi para vocês. O Senhor se compromete por sua própria palavra com aqueles que fazem aliança com Ele em oração. O segredo do Senhor é para os que o temem, e Ele lhe fará conhecer a sua aliança. Os meus olhos estão sempre voltados para o Senhor, pois Ele tira os meus pés das armadilhas. Salmos 25, 14 ao 15. Quem são os homens que temem a Deus? Senão aqueles que oram. Quem são que amam? É os que oram. Quem são aqueles que obedecem? É os que oram. Você vai ter que orar mesmo que você não queira orar. O diabo ele vai se opor à oração. Ele pressiona a sua vida, joga sono, bloqueios para você não orar. Quando isso acontecer, dá uma de louco, sai no seu quintal, grita. Capeta, sai! Faça igual eu fazia, irmão, dá uma de louco, vai orar na rua. Vai orar no campo. Ele está te perturbando, está te bloqueando, o que você faz? Dá uma de louco com ele, perturba ele também. Sai para lá, diabo. Fala, eu vou orar. Fala, eu vou orar. Até minha carne gemer. E ela aprender que não tem outra escolha para ela. Mortifique a si mesmo na oração. A obra da mortificação, da santificação, ela se completa na oração. Para que o Espírito avive você, você vai ter que orar. Para que Ele mortifique você, você vai ter que orar. Para que Ele liberte você, você vai ter que orar. Para que Ele regenere a sua condição terrena, caída, morta, diabólica, satânica, mundana, você vai ter que orar. Eu passei todos os processos que qualquer um passa no Evangelho. Eu não nasci santinho nem santarrão no Evangelho. Eu tinha todos os tipos de males na minha carne. Eu tive que vencer. Como é que eu venci isso? Orando. Quando você falhar, quando você estiver fraco, ore. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa nas suas fraquezas. Ele torna o homem fraco e forte quando esse homem, na sua fraqueza, decide se subordinar àquele que tem todo o poder para mudar a situação da tua vida.
Ele diz que o cair do homem, mas o levantar é de Deus. Por 7 vezes o justo cairá, mas ele tornará a levantar. Torne a clamar a ele. Torne a buscar a face do Deus vivo. Jacó se tornou príncipe de oração, porque ele decidiu orar. Ele pelejou a madrugada inteira com o anjo. Ele lutou a madrugada inteira. E Deus mudou a história dele. Suplantador, mentiroso, para o príncipe de Israel. Teu nome não é mais Jacó, mas Israel. Porque como um príncipe lutou com o Senhor. Entre numa luta com Deus, na oração. Quanto momento da minha vida eu estava no inferno, lutas terríveis. O diabo querendo me destruir, me paralisar. Eu entrei para uma guerra. Eu prevaleci. Senhor, tu me prometeu. Tu és fiel. Manifesta a tua vingança contra os meus inimigos. Tu vai ter que tomar uma ira santa contra os teus adversários. Você vai ter que tomar uma ira santa contra o teu passado, contra a tua carne. E vai ter que decidir: eu vou vencer. Quem são os mais que vencedores, senão aqueles que oram? Quem são os mais que vencedores? Quem possui o reino? Quem vence a carne? Quem vence o mundo, o diabo? Senão os que determinam no seu coração: eu vou orar.